nós faremos a leitura do Salmo 127, que será a nossa rápida meditação nessa noite, no culto de oração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? O Salmo 127, ele é um dos salmos de romagem. O Salmo 127, como o próprio título dele fala, ele é um cântico de romagem de Salomão. Ele é um cântico que acredita ser escrito por Salomão, e era um cântico que o povo de Israel cantava-se ao ir nas festas propostas no Antigo Testamento, em Jerusalém, em Israel. Tinha 3 festas que Moisés instruía, que pelo menos uma delas o povo teria que participar, e por cerca de uma semana, todos os israelitas, todos ainda israelitas, os judeus, iriam ali para Israel, peregrinava da sua região, às vezes longe. É como se todos nós aqui no Brasil, espalhados pelo Brasil inteiro, uma vez por ano, ou quem sabe 2 ou até 3 vezes por ano, nós nos reuníssemos lá em Brasília, e lá tivesse um grande congresso, um grande encontro e uma grande festa. E o povo de Israel não tinha os carros que nós temos hoje, não tinha a ponte aérea que nós temos hoje, que está tão aqui perto. Você vai para Confins com menos de 1 hora, e com mais 1 hora você está em Brasília, que é quase uns 700 quilômetros, 800 quilômetros, acredito. Ou seja, por mais longe que hoje estamos, até quem sabe a China, você vai com 24 horas, 36 se não me engano. Mas naquele dia, naquela época, quando o cântico foi escrito, quando o povo de Israel vivia esse tempo, andava-se a pé e de caravanas, peregrinavam até Jerusalém, até participar da festa. E para aproveitar, porque imagina a festa, você ir numa festa, geralmente é assim, a gente vai, 2 horas, 3 horas, 4 horas de festa, você vai embora, Lá não, para vir de longe, eles ficavam uma semana na festa, e depois voltava a caminhar dias e dias caminhando para suas casas. Toda a região de Israel, toda a Palestina ia a encontro à sua festa, à sua capital Jerusalém, a festejar. E os cânticos que o povo cantavam durante essas peregrinações, um deles é a nossa base do Projeto Vida, que é Salmo 121, que o pastor já pregou, falando que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e outros cânticos. Se eu não me engano, até o 134 é um cântico de romagem. O povo cantava, iam cantando, ia com fé. Quem sabe um falava, olha, vamos cantar aquele, e aquele outro, e aquele, você conhece aquele? Quem sabe não tinham inários, quem sabe não tinha a palavra escrita, como você e eu temos aqui na mão, mas de alguma forma eles cantavam, de alguma forma eles expressavam a fé, e geralmente são cânticos de ações de graça, são cânticos de demonstração de fé, são cânticos de exposição da palavra, são cânticos de profecia, são cânticos de socorro, são cânticos de oração. E esse cântico é um cântico extraordinário. Salomão herdou o trono de Davi, de Davi, seu pai, e Salomão então vai construir o templo, a casa, aquilo que era sagrado, aquilo que Davi propôs, planejou, mas Salomão vai executar. Em alguma época da sua vida, Salomão escreve o Salmo 127, que depois se tornou um salmo de romagem, um salmo que os israelitas cantavam quando iam para Jerusalém,
Quem sabe nas suas caravanas, suas crianças, as mulheres, os pais, a congregação, ou seja, um salmo que a igreja do Antigo Testamento cantava. E nesse momento que Salomão escreve, ele fala assim, começa, o salmo falando assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Depois ele fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A rápida reflexão que eu quero que os irmãos tenham nessa noite é o seguinte: quem era Salomão para escrever um salmo desse? Vamos lembrar quem era Salomão? Ele herdou um trono muito rico, ele herdou um trono muito grande, ele herdou um trono que por si só já era muito forte. Mas além disso, a Bíblia fala que um dia Deus falando com ele, ele ora lá e pede a sabedoria, Deus dá, e que de toda a terra as pessoas vinham ter com ele. Salomão, quem sabe o homem mais inteligente da sua época, quem sabe o homem mais inteligente dos nossos dias, porque a Bíblia fala que antes dele, depois dele, não teve mais sábio do que Salomão, e a sua sabedoria se transformava em riqueza, se fortalecia em ouro, em prata, em exército, em carros, em cavaleiros. Irmãos, nós estamos falando, quem sabe, do homem mais rico do mundo, que não teve antes dele nem depois dele um homem tão rico como ele. Davi dá um conselho para Salomão e fala assim: meu filho, gaste tudo que você tem em busca de conhecimento e sabedoria. A gente acha que às vezes Salomão começou a ser sábio só depois que Deus deu a sabedoria. Não, depois que Deus deu sabedoria para Salomão, ele ficou acima da média, ele ficou só ele. Depois de Jesus era Salomão, quem sabe aqui na terra. Mas antes ele já era sábio, ele já viveu alguns anos antes daquela fase que ele teve a sabedoria, muito sábio. Ele era um rei forte, sábio, rico. Ele podia ter todas as coisas. Quando ele começa a construir o templo, a Bíblia fala que ele faz parcerias, que os outros povos vinham trazer presentes. Ele consegue falar com o povo: olha, deixa eu passar por aqui para pegar a madeira ali naquele lugar, e o pessoal: não vai, pode, eu aprovo. Ele conseguia fazer boas parcerias, e com isso o seu reino só crescia, quanto mais tinha, produzia. Teve muitas cidades fortes, muita riqueza. A Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio que já existiu, e quem sabe o mais rico homem que já existiu na face da terra. E o homem mais rico, construindo um templo, construindo uma casa, ele olhou para aquela construção, quem sabe, olhou para o templo, olhou para os construtores, olhou para todo mundo e falou assim: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salomão foi além do seu tempo. Ele não estava olhando só para a casa, ele não estava olhando só para o templo sendo construído, ele não estava olhando só para os homens trabalhando, os operários, os obreiros. Salomão estava olhando para a casa espiritual, quem sabe, para a casa por trás do que está na construção da casa. Salomão falou assim: se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver presente, não adianta nós planejarmos, executarmos uma construção de uma casa. Salomão falou assim: eu tenho tudo, eu posso ter tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho todas as coisas, mas se o Senhor não estiver presente comigo, em vão trabalham aqueles trabalhadores ali que estão construindo essa casa. Se o Senhor não edificar, irmãos, nossos planejamentos, nossos sonhos, a nossa visão, aquilo que nós temos, quem sabe o que você planeja para o seu GEC, quem sabe o que você planeja para o seu ministério, quem sabe aquilo que você planeja para o ano de 2020, quem sabe o que você planeja para 2021, se o Senhor não trabalhar por você, em vão você vai trabalhar. A Bíblia conta sobre a Torre de Babel, que foi um dos grandes construções do Antigo Testamento, e chegou uma hora que Deus falou: basta, não está dentro do meu propósito, vocês estão fazendo coisa errada, vocês desviaram aí o que era, quem sabe, uma coisa boa, confundiram-se o povo. Eles até começaram a construir, mas eles não terminaram, porque Salomão entendeu na sua grande sabedoria que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Então, Emerson, se Deus não quiser, eu não vou construir a minha casa própria casa lá?
Vai, a Bíblia fala que vai. Então, será que se o Senhor não edificar a casa, eu não vou conseguir concluir o meu plano? Às vezes até vai. Será que então, se o Senhor não me abençoar, eu não vou conseguir construir aquilo que é o meu planejamento? Às vezes até vai, mas talvez você não vai nem usufruir daquilo, ou não vai ter alegria. Salomão quer dizer que se o Senhor não estiver por trás dos nossos planos, dos nossos sonhos, daquilo que nós fazemos, em vão você vai fazer, você vai trabalhar, mas você vai sofrer, você vai trabalhar, mas não vai ter alegria, você vai conquistar, mas não vai ser seu, ou se for, você não vai ter alegria naquilo. Salomão, tendo ali seu exército, tendo quem sabe as sentinelas, olhando para uma sentinela vigiando a cidade, ele fala assim, eu tenho tudo aqui, eu sou quem sabe daqui perto o rei mais rico, quem sabe o exército maior do exército, quem sabe o homem mais poderoso do mundo aqui da minha época, mas eu entendi que se o Senhor não guardar essa cidade, em vão vai vigiar aqueles sentinelas. Irmãos, se o Senhor não for conosco, em vão será a nossa peleja. Se o Senhor não for conosco, em vão será tudo que eu e você vamos fazer. É tão assim assustador, que a nossa oração deveria ser: Senhor, se o Senhor não sair comigo de casa, eu não saio. Porque se eu sair, o Senhor não vai estar comigo, e o que acontecer vai estar sobre a minha direção e não sobre a sua. Irmãos, se o Senhor não edificar a nossa vida, em vão vai ser sairmos de casa para trabalhar. Se o Senhor não edificar a nossa vida, em vão vai ser você vir para o templo orar. Se o Senhor não te abençoar, em vão vai ser o pregador pregar. Se o Senhor não te abençoar, em vão você vai poder ir no Jack. Se você não tiver com a presença de Deus, em vão vai ser tudo que você fizer na sua vida. Tudo. Passa um pouquinho para frente aí, no livro de Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão. Capítulo de número 5. Salomão escreve assim: quanto ao homem, deixa eu só achar aqui o versículo. Volta um pouquinho para o 2, capítulo 2. Depois a gente lê o 5. Versículo de número 22. Eclesiastes 2, versículo 22. Diz assim: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Sabe, irmãos, mesmo se trabalharmos, mesmo se ficarmos ricos, mesmo se tivermos dinheiro, mesmo que formos honrados, mesmo que tivermos bens, mesmo que tivermos tranquilidade em todos os aspectos da vida, até isso vem de Deus, porque se for fora de Deus, você não vai ter isso. Quem sabe Salomão olhava para ele, ou quem sabe para os outros reinos, e falavam assim: olha, aquele rei lá, ele é muito rico, tem muito dinheiro, mas ele está sem Deus, então ele é desprazeroso, ele não tem prazer, é dores, como ele disse, trabalhar, fadigar, todos os seus dias são dias de dores. E ele vira e fala que se você tiver isso, beber, fazer da sua alma e goze do seu trabalho, daquilo que é bom, daquilo que você desfrute, isso é dom de Deus, isso vem de Deus. Ou seja, irmãos, em vão será trabalhar, em vão será sair cedo, em vão será dormir tarde, porque o versículo 2 aí do Salmo 127, o verso 127, verso 3,
fala assim, verso 2, fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aqui não está falando que Deus vai te dar tudo para você ficar em casa dormindo, não. Ele está falando, comparando duas pessoas, um que tem a presença de Deus, que trabalha, mas tem a presença de Deus, e um que trabalha para si, para acumular riquezas, para viver pensando nessa hora, acordar cedo, irmão, dormir tarde. Ninguém gosta disso, eu não gosto. Acordar cedo e dormir tarde, madrugar e dormir tarde, pensando em trabalho, pensando nesse mundo. Irmãos, a mensagem de hoje é: você tem planejamento? Eu tenho. Você tem orações? Você tem feito? Eu também tenho. Mas coloque Jesus nessas orações, coloque Deus no meio desses planos, porque sem o Senhor Jesus, tudo nos será inútil. Sabe por que eu estava lendo esse texto? Porque eu falei assim: Senhor, eu comecei a orar, falar: Senhor, é uma oração que a gente não pode nem contar o que a gente faz, porque se a gente falar para os outros que a gente é tão ruim assim, as pessoas não vão nem querer ficar perto da gente, né? Eu comecei a orar, falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me abençoe, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou miserável, sou pobre, cego, nu, como a Tua palavra diz, eu não sou merecedor, Senhor, se não fosse a Tua graça. Aí, irmãos, eu comecei a falar tanta coisa ruim de mim, que até eu falei assim: meu Deus, tá bom, né? Mas eu comecei a orar, a falar, o Espírito Santo começou a me segredar tanto, de tão pequeno que nós somos, de tão falho que somos, tão inúteis que somos, que precisamos da presença do Senhor. Que aí precisa de lermos um salmo de falar assim: inútil é fazer tudo, viver, trabalhar, sair cedo, dormir tarde, vir ao templo, ir no jeque, planejar, acontecer, comprar, vender, ter filhos ou não ter, casar ou não casar. Inútil é, porque se nós estivermos fora da presença de Deus, nada, nós não teremos prazer nisso, nós não desfrutaremos disso. Paulo já fala que nós precisamos de depositar o nosso tesouro, é onde a traça não corrói, é onde a ferrugem não corrói, que a traça não consome. Irmãos, vamos orar? Vamos. Vamos clamar ao Senhor? Vamos. Mas vamos clamar ao Senhor assim: Senhor, primeira oração nossa: Senhor, o Senhor sabe que a gente não sabe nem orar como convém. Já começa a ter misericórdia aí, Senhor. Nós queremos ser crentes de oração, queremos, Senhor, mas nem orar nós sabemos como convém. E a partir de agora, Senhor, na minha oração, na oração da Tua igreja, na oração que eu fizer individual, eu te peço que o Senhor esteja comigo, venha para o meu lado, venha me ajudar a trabalhar, venha me ajudar a desenvolver, venha me ajudar a pregar. Às vezes nós queremos pregar a palavra de Deus, mas nós não queremos que Deus vá conosco. A gente pega a Bíblia e sai achando que a gente vai conseguir alguma coisa. Irmãos, vamos convidar a Deus para estar conosco. Quem sabe essa pandemia nos ajuda nisso também. Não foi por isso, mas nos ajuda. Porque às vezes ficamos mais sós. Não estamos tão envolvidos na sociedade como antes. Estamos tão participando das coisas sociais como antes. Às vezes nós estamos mais só, ou quem sabe só com a nossa família. Irmãos, vamos convidar a Deus para estar junto conosco. Moisés, ao receber de Deus, que Deus o abençoaria, que abençoaria o povo, mas que a presença de Deus não estaria, mas que o anjo estaria, que o conduzir, que ia abençoar. O que Moisés fala? Senhor, não nos faça subir se a Tua presença não estiver conosco. Irmãos, inútil será trabalharmos, inútil será virmos ao templo, inútil será sermos crentes se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. Inútil será nós orarmos se não for para atingir o objetivo, se Deus não for para estar conosco, se Deus não for para trabalhar conosco, se Deus não for algo que Deus vai nos ajudar a agir, que vai fazer. Inútil será. E a Bíblia é tão assim, que Salomão, na sua sabedoria, na sua grandeza, na sua riqueza, na sua glória, ele entendeu que aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, aqueles que oram: Senhor, vá comigo, vem comigo, me ajuda, ora a minha oração, escuta a minha oração. Salomão fala que os seus amados Deus dá enquanto dormem. Não é que nós não vamos trabalhar, vamos, mas aqueles que trabalham, mas esperando no Senhor, aqueles que esperam no Senhor,
renovam as forças. Aqueles que esperam no Senhor alcançam a misericórdia. Aqueles que esperam no Senhor são abençoados. Sabe, irmão, vamos orar aqui agora, vamos orar em casa. Você que está em casa, nós que estamos aqui, vamos ter uma vida de oração, vamos. Precisamos de falar sobre oração, vamos. Precisamos de orar, vamos. Mas vamos orar assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não preciso nem de eu ser crente. Se o Senhor não for para dirigir a minha vida, eu não quero nem estar no hall de membro da igreja. Se o Senhor não for para abençoar, para falar comigo, para me dar enquanto dorme, se eu não for esse amado do Senhor, que o Senhor me ama tanto, que o Senhor me abençoa enquanto eu estou dormindo, não vale a pena viver, irmãos.